Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Val. A gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para poder, então, fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo nessa quinta-feira. Vamos iniciar com uma oração, pedindo à espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos abençoar, que possa abrir os nossos canais de entendimento para que tudo que for dito aqui hoje possa fazer parte da nossa vida diária, possa fazer parte daquilo que nós somos e possa fazer com que a gente possa evoluir em tudo aquilo que a gente é, para dar mais um passo no caminho da evolução. Me coloco agora como instrumento para poder, então, fazer com que tudo que seja necessário seja dito a cada um que está ouvindo e observando aqui tudo. Assim é, que assim seja. Vamos, então, começar. Eu vou colocar os slides aqui para vocês irem acompanhando. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a expansão da alma, baseado no livro Renovando Atitudes. Vamos também falar um pouquinho sobre a vida de Paulo de Tarso, relacionando esse tema à vida dele. Então, vamos iniciar com um pensamento do psicólogo e psicanalista Carl Jung. Ele diz assim: mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo? E precisa da esmola da minha bondade? E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Nós temos como grande missão o nosso próprio processo evolutivo. Essa é a nossa grande missão na Terra, evoluir. Nós podemos trabalhar com a nossa própria evolução, trabalhar na perspectiva de evoluirmos a cada passo da nossa existência. Mas não podemos trabalhar na perspectiva de mudar o outro, de trabalhar o outro. O que nós podemos fazer pelo outro é aconselhar. A partir do livre-arbítrio dele, ele vai aceitar ou não esse conselho. É trabalhar no sentido de mostrar um caminho, mas ele que vai decidir se ele vai seguir esse caminho. E se ele não seguir, tudo bem. Isso não vai fazer com que ele seja nosso inimigo, ou que ele seja uma pessoa pior ou melhor. Aquele seria o melhor caminho para mim, para a minha vida, para o que eu escolho. Mas não o melhor caminho para ele, porque ele quis fazer outra coisa, ele teve outras escolhas e vislumbrou outras possibilidades. Então, eu só posso trabalhar comigo mesmo. Por isso, eu sou aquele que mais precisa de mim. A nossa grande missão na Terra é com a nossa própria evolução. A gente tem a mania de olhar para fora e pensar que a gente precisa ajudar a humanidade a se modificar. Mas se a gente não se modifica, a gente não pode ajudar ninguém a se modificar. A gente tem sempre que lembrar daquilo que Jesus fala para a gente. Amai ao próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: eu preciso me amar para poder aprender a amar. Eu preciso me respeitar para poder aprender a respeitar. Então, eu só dou o que eu tenho. Então, se eu não cuido de mim mesmo, se eu não cuido das minhas próprias tendências, se eu não me trato com amor, se eu não me trato com carinho, se eu me flagelo o tempo todo, eu estou me maltratando. Então, o que eu tenho para dar para o outro? O maltrato. Eu não tenho o bom trato para dar. Então, a gente precisa sempre trabalhar nessa perspectiva da nossa própria melhora. A partir do momento que a gente melhora, tudo que está ao nosso redor também vai ter uma melhora muito grande. Tudo que está ao nosso redor tem prospecção de melhora. Mas a partir do momento que nós não compreendemos isso, nós vamos continuar na mesma perspectiva, sem mudar nada, sem fazer reforma íntima, sem olhar para dentro, sem perceber as nossas próprias necessidades, e vamos continuar com essas necessidades. E vamos continuar sem ter isso para dar para ninguém. Essa questão do olhar-se, do estudar-se, do modificar-se, a partir do momento que a gente passa por essa experiência, a gente pode até mostrar para o outro qual o caminho, né, para poder fazer com que o outro tenha um caminho mais curto nessa perspectiva. Mas enquanto a gente não enveredar por isso, enquanto a gente não olhar para dentro da gente, descobrir as nossas luzes e principalmente as nossas sombras para poder então modificá-las, nós não vamos então poder
contribuir com ninguém, porque a gente não tem isso para dar. Jesus, quando veio à Terra, e todos os grandes nomes, eles vieram com muita luz e com o lado sombra já bem pequenininho, já bem iluminado. Né? Nós ainda temos muita sombra e precisamos trabalhar essa sombra. Por isso, o que ele fala ali, né? O menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar, então eu preciso descobrir tudo isso. Quais são as minhas sombras, para poder, então, levar luz até elas, para que elas possam se transformar na mais iluminada chama de amor. Certo? A gente tem capacidade para fazer isso. E o Jung, que é um cientista, já falava isso para a gente. Então, isso é uma possibilidade real, né? Não é alguma possibilidade abstrata. Abrindo o livro Renovando Atitudes, ele sempre coloca um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trechinho que ele escolheu para hoje foi esse. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, o nosso veículo na Terra, o nosso veículo faz com que a gente possa ter uma reencarnação na Terra, é o nosso corpo físico. E se a gente despreza, se a gente desvaloriza, a gente vai fazer com que ele fique debilitado, que ele adoeça. E isso não vai ser bom, porque se o nosso corpo físico, que é o veículo do nosso espírito, enquanto estamos encarnados na Terra, tiver com problemas, isso vai afetar todo o nosso sistema. E a gente não vai conseguir trabalhar no sentido da nossa própria evolução e no sentido, então, a partir da nossa própria evolução, da evolução de todo o universo, porque quando a gente trabalha em prol da nossa evolução, a gente está trabalhando em prol da evolução do todo, porque nós fazemos parte desse todo. Nós não vamos conseguir fazer isso de uma maneira muito assertiva. Então, precisamos trabalhar isso para que a gente possa, então, trabalhar essa ideia de que a gente tem que valorizar também o nosso veículo físico, que está fazendo com que a gente possa caminhar nessa reencarnação. Valorizar isso, é isso que o Evangelho diz. Não o castigues pela falta de vosso livre-arbítrio, pela falta que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Nós dirigimos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico vai ser o reflexo daquilo que nós somos. A nossa essência. A nossa essência divina vai fazer com que esse veículo físico seja aquilo que nossos pensamentos contribuem para que ele seja. Os nossos pensamentos reverberam em todas as células do nosso corpo. Isso André Luiz já falava para a gente. Não tem nenhum pensamento que passe por nós que não fique registrado em cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Então, precisamos trabalhar a questão do nosso pensamento para que ele trabalhe o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais assertiva e para que isso não afete, então, o nosso corpo físico. É isso que o Evangelho fala para a gente. Então, vamos trabalhar essa ideia de uma maneira mais aprofundada. Ele se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas, o nosso corpo físico, né? Os nossos pensamentos, as nossas obras e as crenças que a gente vai acumulando durante todos os nossos períodos de existência, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, todas as crenças que a gente acumula durante todo esse processo de existência vão densificando o nosso corpo físico, vão fazendo com que a gente ganhe cada vez mais peso. E vamos lembrar, tudo que é pesado é a nossa mentira, tudo que é leve é a nossa verdade. Então, a gente precisa trabalhar pela leveza. Quanto mais leve a gente for, mais a gente está trabalhando na nossa verdade. E nós reencarnamos nos planetas determinados, então, no caso que a gente está na Terra, de acordo com o nosso peso perispiritual. Então, se o nosso peso perispiritual for grande,
a gente vai para planetas menos evoluídos. Se ele for bem levinho, ele vai para planetas mais evoluídos, porque tudo que é pesado é nossa mentira e tudo que é leve é nossa verdade. Então, precisamos trabalhar na perspectiva da leveza, de retirada de crenças limitantes, do apuro do pensamento, para que esse pensamento seja cada vez mais puro, mais etéreo, mais elevado, para que as nossas obras, então, sejam também assim. E essas crenças que nós acumulamos durante todo o nosso processo existencial, a gente precisa também trabalhar para ir retirando. Aquilo que não serve para a gente, aquelas frases feitas que a gente fica repetindo, vamos trabalhar para que elas possam ser retiradas do nosso sistema e enviadas para a luz, canceladas em todos os níveis e resolvido a nível histórico na nossa vida. É importante que a gente perceba essa necessidade para poder, então, caminhar numa perspectiva mais livre e mais leve, né? Expansão da própria alma, ele é parte materializada de nós e que nos serve de conexão com a vida terrena. Então, é o corpo físico que faz essa conexão com a vida terrena que nos foi dada, né? Nós estamos tendo aqui na Terra a oportunidade de passar por essa reencarnação. Várias pessoas estão na fila para reencarnar e nós estamos aqui. Então, precisamos valorizar esse momento em que estamos materializados, em que estamos na carne, para aprender cada vez mais. E com os nossos aprendizados, mudar, fazer a nossa reforma íntima, modificar a nossa estrutura para podermos caminhar para frente. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas, e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa nossa vida mental. Aquela história, a carne é fraca, essa frase feita antiga, ela reverbera aí na nossa cabeça. Mas será que a carne é fraca ou a nossa vida mental é que está danificada? A gente precisa pensar nisso, né? As nossas estruturas mentais, os nossos pensamentos, eles já estão com padrões tão danificados, tão pouco assertivos, que isso reverbera no nosso corpo físico e faz com que, então, ele se torne fraco, porque quanto mais a gente eleva o nosso espírito, mais forte a gente se torna, mais a gente se empodera de amor e de espiritualidade. Quanto mais empoderados de amor e espiritualidade, mais força a gente vai trazer para o nosso corpo físico também. Então, não é a carne que é fraca, é o nosso espírito que está que está debilitado, está com alguma debilidade que nós precisamos trabalhar. São as sombras que existem em nós que nós precisamos trabalhar em todos os sentidos da nossa vida. Eu coloquei aqui para ilustrar aquilo que a igreja chama de 7 pecados capitais, né? Por que pecados capitais? Eu não gosto da palavra pecado, porque são tendências que nós temos enquanto encarnados, são tendências que nós somos jogados em, né? E a gente precisa trabalhar essas tendências da melhor maneira possível para ir minimizando-as, né? Elas são as nossas sombras e coisas são derivadas dela, vão se derivando aí no decorrer da nossa vida. Tudo passa por um processo, na verdade, mental e um processo de melhoramento do espírito. E quando a gente melhora o nosso espírito, melhora a nossa alma, a gente vai fazer com que com isso também reverbere no nosso corpo físico. É muito importante a gente entender essa ligação aí. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha à alma, nele encarnada, o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Então, nós, né, passamos pela Idade Média. Então, todas as crenças que foram acumuladas naquele momento da nossa existência estão em nós ainda. Ainda vem reverberando até hoje no nosso sistema. Então, precisamos perceber, será realmente que essas crenças que vêm da Idade ainda estão em mim? Na Idade Média, eu vou dar só um exemplo, né? Eles queimavam aquelas mulheres que eram consideradas bruxas. E o que eram mulheres consideradas bruxas?
A gente só pensa nas mulheres que faziam chás, que trabalhavam com ervas, que faziam, né, essas coisinhas que hoje em dia é super natural e já é estudado pela ciência, para poder ajudar na cura de doenças, para poder ajudar no restabelecimento. Hoje em dia os florais são super utilizados, tem vários remédios que são feitos de ervas, enfim. A gente tem aí toda essa utilização das ditas bruxas, hoje de uma maneira lícita. Mas não eram só essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Também as mulheres muito inteligentes e muito bonitas eram consideradas uma tentação. E elas, então, eram consideradas bruxas e eram também queimadas na fogueira. Muitas vezes eram torturadas e tudo isso, porque mulher não podia ser inteligente. Mulher tinha o seu papel já pré-definido na sociedade. Ela era para ser esposa, mãe, dona de casa, ponto. Cuidar da casa e o homem, sim, ser inteligente. Então, se uma mulher se destacasse na sua inteligência ou na sua beleza, ela era considerada bruxa e ela era, muitas vezes, torturada e depois queimada, né, nas fogueiras da Inquisição. Então, tudo isso ainda está aí impregnado no nosso sistema, como se fosse a pessoa que é muito bonita, ela tem propensão a ter tendências, né, desequilibradas. Isso não tem nada a ver. Nós vemos aí cientistas lindíssimas que são super sérias no que fazem e sabem, tem equilíbrio total entre a sua beleza e a sua inteligência. Não tem uma relação direta a isso, né? Quanto mais evoluída a raça humana for, mais bela ela vai ser. A gente vai sempre trabalhando no sentido, e isso está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no sentido da evolução daquela espécie. Então, aquela espécie vai sendo aprimorada cada vez mais, e quanto mais aprimorada, mais bela, né? Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva. Será que o belo realmente é uma tentação? Ou isso foi implantado no nosso sistema para que a gente acreditasse nisso e desprezasse o belo? E fizesse com que o belo fosse realmente uma tentação? O que é bonito faz bem aos olhos. A gente quer realmente olhar. Mas a gente pode olhar com um olhar de brandura, com um olhar de admiração, e não com um olhar pecaminoso. Esse olhar pecaminoso a gente vai ter se a gente tiver a crença de que isso é assim, senão a gente não vai ter. Então, nós precisamos trabalhar as nossas crenças, aquilo que está em nós, impregnado em nós, para nos libertarmos disso, nessa perspectiva do que a gente está falando da expansão da alma. Se cuidado e bem tratado era visto atribuído aos vaidosos, era isso atribuído aos vaidosos e concupiscentes, ou seja, as pessoas que se cuidavam, que tratavam bem do corpo, eram consideradas vaidosas, e a vaidade, né, é tida como um pecado, só que ela não é um pecado quando ela faz com que a gente cuide do nosso corpo, lembrando que ele é o invólucro necessário para que o nosso espírito possa ter a reencarnação na Terra. Então, se o nosso corpo é saudável, a gente tem mais perspectivas de trabalhar de uma maneira mais positiva. Senão a gente vai estar sempre doente, sempre com dor, sempre debilitado, indo para o hospital. Como que a gente faz o bem assim? Quanto mais saúde a gente tiver, mais possibilidade de caminhar de uma maneira positiva na nossa encarnação. E essa questão da beleza é uma questão relativa, porque ela se modifica a cada tempo, né? A gente tem aí, desde 1775 até os anos 2000, a mudança dos padrões de beleza. Num momento anterior, a beleza era diferente do que a gente tem hoje como padrão de beleza, né? Lá atrás, os quadros pintados mostravam mulheres mais gordinhas, porque quando as mulheres eram gordinhas, elas eram mulheres riquíssimas, elas não precisavam trabalhar, então o corpo ficava lá com as suas gordurinhas e aquilo era o belo. Em cada momento histórico, isso vai se modificando, o corpo ideal vai se modificando, a visão desse tipo de corpo também. Então, não existe alguma coisa que é fixa nessa questão do belo. O belo é aquilo que está naquele momento e que é implantado na nossa mente como belo naquele momento. Porque não existe um padrão pré-definido, senão isso seria igual desde que o homem é homem. E não é bem assim, né? A gente vê que durante o passar do tempo, essa questão do belo vai se modificando.
também existe a visão cultural. O que é belo dentro de uma cultura e o que é feio, né? Dentro de uma visão cultural, a gente tem visões diferentes do que seja belo. Então, a gente também tem que pensar nisso. Será que esse padrão de corpo que eu estou cultuando, será que isso que eu estou buscando é realmente aquilo que eu quero para mim? É o que é belo ou é o que os outros estão impondo para mim como belo? A gente precisa relativizar isso para poder, então, não cair nessa armadilha. Porque existem vários tipos de beleza diferentes, vários critérios de beleza diferentes. E muitas vezes o que é imposto para a gente é o que a gente quer. E a gente tem a nossa beleza dentro do que a gente é. O importante não é ser o mais belo nessa questão do que as pessoas consideram, do que a mídia coloca como belo. O importante é a gente se cuidar de modo a ter saúde. E essa saúde fazer com que a gente, com esse veículo físico que nos foi emprestado pela Terra, a gente possa viver uma encarnação de uma maneira perfeita. Esse é o objetivo maior. Não essa questão do belo no total. Muitas vezes, esse culto ao corpo e essa busca pelo belo efetivo, pela magreza, leva as pessoas a doenças que causam danos muito graves ao corpo, podem até levar à morte, né? A anorexia, a bulimia são doenças que podem levar as pessoas à morte, né? Então, pessoas lindíssimas se tornam feias, né? Nesse padrão que todo mundo busca. Por quê? Porque exageraram na questão do emagrecer, porque exageraram nessa busca dessa perfeição que, na verdade, não existe. Então, o que a gente precisa trabalhar é para que a gente não adoeça, né? Para que o nosso corpo não adoeça. A Zíbia Gasparetto diz assim para a gente: quando o seu corpo adoece ou quando você se sente infeliz, a verdadeira causa está em como você vê a vida. Sim? Então, essa questão também de olhar no espelho e se achar lindo ou se achar feio é uma questão de como você vê a vida. Né? Se a gente for grato pela Terra ter emprestado esse corpo para a gente, e a gente escolheu a forma desse corpo antes da gente reencarnar. Então, a gente precisa entender isso também. Eu escolhi isso para mim. Esse foi o meu livre-arbítrio, escolher essa pessoa física que eu sou. E então, isso vai fazer com que eu possa trabalhar na perspectiva do que eu imaginei, do que eu planejei antes de reencarnar. Esse corpo é o ideal para mim. É isso que eu preciso trabalhar. Não estou satisfeito? Minha saúde está debilitada? Eu danifiquei meu corpo físico? Vamos trabalhar no sentido de melhorar isso daí para ficar curado, né? Então, a gente sempre tem opções. Sempre tem opções. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que não é por vaidade intensa e desmedida que a gente precisa trabalhar essa questão do corpo, né? Porque isso pode levar a doenças, como a gente viu, que vão detonar o nosso corpo físico, se a gente quiser, às vezes, assumir um padrão que a gente não tem perspectivas para assumir, nessa beleza imposta aí. Mas sim por cuidado, por saúde, por respeito a si mesmo. Aí a gente pode realmente trabalhar nesse sentido de ter saúde, respeitando os limites daquele corpo que eu escolhi para caminhar durante essa reencarnação que eu estou. Então, né, as pessoas vaidosas eram mal vistas. Se macerado e flagelado era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Então, muitas pessoas se flagelavam, né, sacrificavam o próprio corpo físico se batendo, se cortando, para sentir que aquele flagelo estava castigando o corpo físico porque ele era mau. Não é o corpo físico que é mau. São as nossas tendências que são negativas, são as nossas tendências que precisam ser melhoradas, não o corpo físico que é mau. Se a gente melhora as tendências dentro da gente, a gente reverbera isso para o corpo físico e ele vai se tornar perfeito. É isso aí que a gente tem que pensar. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que, quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim
os píncaros da evolução, né? Então, quanto mais a gente sentisse dor, quanto mais a gente tivesse flagelado, mais a gente estaria evoluído. É o contrário. Quanto mais a gente valorizar o que a gente tem, não no sentido daquela vaidade desmedida, mas no sentido de compreender que o corpo é a casa do espírito. Então, nós precisamos trabalhar esse corpo de maneira positiva para que a gente possa, então, ter uma boa encarnação e cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Essa é a perspectiva correta para a gente poder trabalhar na nossa existência. Porém, não é propriamente nosso corpo responsável pelas intenções, emoções, sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. É isso, né? A nossa alma, o nosso espírito, que ainda engatinha no processo de evolução, é que vai transmitir para o nosso corpo as nossas próprias tendências. E ele vai, então, reagir a isso. O corpo reage a isso. O corpo ele reage realmente àquilo que a gente dá a ele como estímulo. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo, né? André Luiz falou, disse no início da nossa reflexão, que não existe nenhum pensamento que não fique gravado nas nossas células. Então, todos os pensamentos ficam lá. Então, precisamos trabalhar para melhorar os nossos pensamentos, para fazer com que os nossos pensamentos sejam pensamentos mais evoluídos, pensamentos no amor, focados no amor, no nosso próprio melhoramento, para que, então, a gente possa reverberar isso para o nosso corpo. E essa é a nossa missão. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. Então, o que a gente está demonstrando através do nosso corpo físico é aquilo que nós somos. O nosso eu espiritual está se deixando ver através do nosso corpo físico. Por isso, é muito importante a gente equilibrar o coração com a razão. Sempre. Equilíbrio. Não é valorizar somente um ou somente o outro. É ter o equilíbrio entre esses dois patamares, para que a gente possa, então, trabalhar numa perspectiva de evolução. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinação, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Eu ouço muitas pessoas falando assim: porque as pessoas têm inveja de mim, porque fulano fez um trabalho para mim, por isso que a minha vida não vai para frente. Será que é por isso? Ou será porque a gente acredita que sempre a nossa vida não vai para frente, que sempre a nossa vida não vai andar, porque sempre vão ter pessoas atrapalhando, porque sempre vai ter um obstáculo no meio do caminho, porque as pedras vão ser muito grandes para eu poder ultrapassar? Os nossos pensamentos, eles atraem os irmãozinhos obsessores que vibram naquele mesmo campo de pensamento. Então, se o nosso pensamento é elevado, a gente vai estar em conexão com a espiritualidade mais elevada. Se o nosso pensamento é de baixa frequência, né, se ele está lá embaixo, vibrando na raiva, no orgulho, no ódio, na vaidade insana, aí a gente vai afinar os nossos pensamentos com seres do mesmo patamar vibratório, e esses irmãozinhos vão acabar efetivamente entrando no nosso corpo, porque a gente deu permissão pelo nosso livre-arbítrio. A partir do momento que a gente baixa o nosso campo energético e compartilha pensamentos e emoções com esses irmãozinhos, a gente está fazendo convite para que eles entrem no nosso campo energético e compartilhem conosco aquilo que nós estamos reverberando para o universo. Então, precisamos tomar cuidado, porque, na verdade, a obsessão ela não vem de fora para dentro. Ela começa dentro de nós, quando abrimos as portas para que o obsessor possa entrar. Nós é que fazemos o convite. Quando fazemos com que o nosso pensamento sejam pensamentos de baixa qualidade. Sim? É nesse momento que a gente abre as portas para os obsessores poderem entrar no nosso campo vibracional. Corpo e alma unidos a serviço da evolução.
Eis o que determina a natureza. Então, a gente não pode dissociar as duas coisas. Enquanto nós estamos na Terra, enquanto nós estamos aqui nesse momento de vivência na Terra, a gente é um todo significativo. André Luiz definiu a divisão dos corpos espirituais assim: corpo físico, duplo etérico. Essas duas partes aqui são as partes materiais que a gente recebe de empréstimo quando a gente vem reencarnar. Dentro do ventre da nossa mãe, a gente vai assumindo, a nossa mãe vai puxando do planeta que a gente está reencarnando, no nosso caso a Terra, o fluido cósmico, o fluido vital desse planeta para formar o corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico liga o nosso corpo físico ao nosso perispírito. E o nosso perispírito é o invólucro do nosso espírito. Além dele, a gente tem o corpo mental e o espírito. Então, o perispírito ele vai guardar mais alguns corpos espirituais, né? E o nosso corpo físico, enquanto estamos encarnados, guarda tudo isso aí dentro dele. E percebam, esse corpo físico e o duplo etérico é nos dado de empréstimo pela Terra. Por que eu estou dizendo isso? Quando estamos dentro da barriga da nossa mãe, ela vai sugar esse fluido vital do planeta para formar o corpo físico do feto dentro da barriga. Quando sai, você já tem lá a quantidade de fluido vital para sua reencarnação inteirinha, armazenada no duplo etérico. E você vai caminhar com esse corpo físico no sentido da evolução dele próprio, né? Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, aí a fase de declínio que vai vir aí com a velhice, para depois, na hora do desencarne, como que a gente vai embora? Somente com o que a gente veio, com o nosso perispírito, corpo mental e espírito. E o corpo físico volta para a Terra. Por isso ele nos é dado como empréstimo. Então, se ele é dado pela Terra com tanto amor, de empréstimo para a gente precisa valorizar. A gente precisa trabalhar com ele numa perspectiva mais positiva. O espírito, apesar de ser um todo unificado, é também a mínima parcela que se encontra ligada ao corpo. Isso está lá na Gênese e no Livro dos Espíritos. A composição do corpo, então. A gente tem, enquanto encarnado, o corpo físico, o duplo etérico, que são as partes materiais, o perispírito, o corpo mental e o espírito. Quando a gente desencarna, o corpo físico e o duplo etérico ficam aqui na Terra e nós vamos para o mundo espiritual com o nosso perispírito, que é composto pelo perispírito, corpo mental e espírito. É assim que a gente vai para o mundo espiritual. Então, durante o processo gestacional, a mãe vai puxar do planeta em que a gente está reencarnando o fluido vital, que vai formar, então, o corpo do bebê dentro do ventre da mãe. Esses são os corpos, então, corpo físico, o duplo etérico, que é a parte material, o corpo perispiritual, que vai abarcar os outros corpos, o corpo mental e essas 3 partículas aqui que são do corpo espiritual, certo? Que é o nosso espírito, efetivamente. Ele tem essas 3 partes aí. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. E o André Luiz nos fala dos centros de força, né, que comumente são chamados de chakras. Esses chakras eles vão fazer a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. E a gente vai... Esses chakras, então, eles vão trabalhar nessas 2 perspectivas. Voltando aqui. Olha só, no corpo físico, a gente tem lá o chakra básico, que é a ligação com a Terra, e os 7 chakras até o coronário, que é a ligação com o mundo astral. Conforme a gente vai perdendo os corpos, a gente vai também diminuindo a quantidade de chakras que a gente vai tendo. E ele faz essa ligação. A gente vê aqui nesse retrato, aqui, nessa imagem de André Luiz, olha só. Ele vai fazendo a ligação entre os corpos até o espírito. Então, eles precisam estar bem equilibradinhos. E como que eles estão equilibrados? Quando a gente tem pensamentos saudáveis, quando a gente tem pensamentos evoluídos, quando a gente reverbera amor, quando a gente reverbera no orai e vigiai. Orai as nossas próprias tendências, vigiar as nossas próprias tendências, orar para que a gente possa, então, melhorar a cada passo da nossa existência,
orar para que a gente possa ser sempre uma pessoa melhor, para que a gente esteja sempre na nossa melhor performance a cada dia. Não o separemos, pois, de nós mesmos, porque apesar de sua matéria ficar na Terra, no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Quando um ser querido desencarna, nós sentimos falta do abraço dele, nós sentimos falta do calor do corpo dele, da mão acariciando os nossos cabelos. A gente sente falta da companhia daquele corpo físico. Para a gente ainda, né, enquanto espíritos aqui na matéria, o perispírito é muito abstrato ainda. Apesar de a gente saber que sempre que eles podem, eles vêm visitar a gente sente falta do afago do corpo físico, porque estamos na matéria. Então precisamos valorizar esse veículo que nos faz ser possível a encarnação, a reencarnação. O corpo físico é o envelope do princípio pensante, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Então, é isso aí, né? O nosso pensamento deve ser nesse sentido. Por isso, a valorização do corpo físico, nesse sentido que a gente está colocando aqui. Divaldo diz assim para a gente: a reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos por ora é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia que dispomos na carne é a nova chance de recomeço. A nova chance de recomeço. Quando a gente dorme, o nosso espírito ele vai por paragens que a gente nem imagina. Vai vagando aí no mundo espiritual. E tem aprendizados. O tempo da Terra é diferente do tempo do mundo espiritual. Então, quando a gente sai do nosso corpo físico na hora do sono, a gente vai para outros lugares, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai se encontrar com pessoas, a gente vai aqui na própria Terra, em outros lugares, para poder relembrar esses lugares. E a gente tem aprendizados aí. E quando a gente acorda com um novo momento de aprendizado na nossa existência, sendo sempre melhor. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva da melhora diária, da melhora a cada dia, a cada instante da nossa existência. Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, isso está lá no Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E o Espírito da Verdade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos os gêneros de provas pelas quais nós vamos passar. Nós escolhemos o nosso corpo físico, nós escolhemos esse veículo para passar pelas coisas que a gente planejou quando a gente estava, né, lá no mundo espiritual e resolveu reencarnar, e teve a oportunidade de reencarnar. Então, não adianta a gente ficar reclamando disso, daquilo outro, foi tudo escolha nossa, nosso livre-arbítrio fez isso. E nós continuamos escolhendo na Terra os nossos próprios caminhos. Muitas vezes nós melhoramos a nossa programação reencarnatória, dependendo das nossas condutas, aí, dos nossos caminhos escolhidos na nossa existência. E muitas vezes nós também fazemos com que eles fiquem mais difíceis. Então, temos aí escolhas o tempo todo. Fizemos uma programação, mas a gente pode mudar essa programação para melhor ou para pior, dependendo das escolhas que a gente vai fazendo no caminho. Vamos refletir? Estar encarnado no planeta Terra significa ter de lidar com as lições dele. Essa é uma situação igual para todos os que aqui estão encarnados. Todo mundo, né? A gente vai passar por aqui, por esse planeta material, e a gente vai ter que aprender a lidar com as limitações do próprio corpo físico e de tudo que a Terra oferece para a gente. Mas é uma oportunidade que nós estamos tendo e que muitos estão esperando para ter. Por isso, podemos nos inspirar no exemplo de Paulo de Tarso,
que é o apóstolo, o grande apóstolo de Jesus, que não o conheceu pessoalmente, não andou com ele pelas ruas, não vivenciou tudo que ele disse, mas se tornou o grande divulgador de tudo que Jesus falou, apesar de ter sido o grande inimigo de Jesus. Então, Paulo de Tarso era o grande perseguidor do cristianismo, era aquele que perseguia as pessoas que acreditavam no que Jesus falava, que acreditavam no que o Cristo falava. Ele perseguia, ele prendia, ele torturava essas pessoas. Ele não acreditava em nada disso. Mas algo dentro dele gritava para ele: você está fazendo a coisa de maneira equivocada. Não é por aí que você tem que caminhar. Você precisa trabalhar de outro jeito. A alma gritava isso para o corpo dele. Até que, num dado momento, ele se rendeu a esse grito. Então, a Paulo de Tarso é a grande representação daquele que trabalhou para lapidar o homem velho que habitava nele e encontrar lá dentro de si mesmo um novo homem. Num dado momento em que ele permitiu que essa luz brilhasse de dentro dele, ele foi cegado, ele ficou cego. E nessa cegueira, ele teve a oportunidade de olhar para dentro e se achar. Essa cegueira é uma metáfora para a gente. É uma metáfora que diz assim: vamos fechar os olhos e olhar para dentro, para nos encontrarmos, para a gente achar as nossas próprias tendências, para a gente poder encontrar quem a gente é de verdade. Vamos fechar o olho, vamos olhar para dentro, vamos encontrar quem a gente é, as nossas sombras e as nossas luzes, para a gente trabalhar essas luzes cada vez, para elas ficarem cada vez mais luminosas e também levar luz a essas sombras para que elas se transformem em algo produtivo na nossa existência. Essa cegueira que Paulo de Tarso teve foi para isso. Quando ele abre os olhos novamente, quando ele consegue enxergar o mundo de novo, ele enxerga o mundo de uma nova maneira. E ele se modifica da água para o vinho. Então, é como se ele tirasse aquele homem velho dele e tivesse a coragem de mostrar quem ele realmente é. Pensa, uns soldados de super confiança, dos imperadores lá, do imperador, de super confiança, se transforma no maior seguidor de Jesus e maior divulgador da palavra dele. Ele teve que ter muita coragem e muita força para poder fazer essa virada na vida dele. E é muito importante a gente lembrar, sempre que a gente faz uma virada na nossa vida, a gente tem que bancar essa virada com tudo. Eu fiz a virada e agora eu banco isso. Eu mostro que eu sou capaz de ir em frente nessa perspectiva. E ele fez isso. Por isso, ele é nosso grande exemplo de reforma íntima e de transformação. Ele é o grande exemplo de que todas as tendências do corpo podem ser superadas se a gente deixa nossa alma brilhar. Essa é a grande mensagem de hoje. Por isso, eu citei Paulo de Tarso e a sua vida, porque a vida dele é um exemplo para nós de que é possível, dentro de uma mesma encarnação, a gente modificar tudo, absolutamente tudo o que a gente é. Não é porque ele era um homem iluminado, ele poderia ter continuado naquela mesma vida se ele não tivesse coragem de fazer a modificação. Esses grandes homens são inspirações para nós. Eles vêm nos mostrar que é possível, até mesmo Jesus. Ele veio mostrar para a gente, no corpo carnal, na carne, encarnado aqui, que é possível muita coisa, mesmo estando na carne. Então, a gente precisa aprender essa lição. Por isso, valorizar o nosso corpo para ele continuar sendo um veículo produtivo para a nossa evolução e para a nossa existência. E saber que é possível transformar tudo dentro de nós, dentro de uma mesma existência. Basta escolhermos de verdade. Não é uma escolha de fora para dentro, é uma escolha de dentro para fora. Algo que vai brotar de dentro da gente e vai fazer aquela luz acender e nos tornar cada vez mais iluminados a cada passo. Erramos, tropeçamos, caímos, não tem problema. Ralei o joelho, levanto, sigo em frente, vou embora. Agora, esse caminho aqui não foi legal, vou por esse. Eu estou buscando o meu caminho. E o importante é ser um buscador. Paulo de Tarso também deu muitos tropeços depois de ele ter se iluminado. E ele não desistiu. Agora que eu estou no caminho, eu sigo, eu vou em frente e eu vou achar o caminho e a luz para a minha existência. Ele escolheu reconstruir a sua vida.
em uma mesma existência. Escolheu ainda aprender a lidar com todos os desafios dessa escolha, a bancar. Eu banco isso aqui porque eu tenho coragem para fazer isso. Em uma de suas cartas Romanos, Romanos 7, ele fala de todo esse processo de busca de libertação dos limites impostos pelo corpo. Afinal, o corpo influenciava simbolicamente a matéria, interferia em suas decisões, tanto que há uma frase que é muito conhecida nessa passagem. O bem que eu quero fazer e o bem que eu desejo eu não consigo, mas o mal que eu não quero, infelizmente, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais eu que faço, mas o equívoco que ainda está habitando em mim. Então é isso. Qual é o equívoco que habita em mim e que faz com que eu tenha tendências A, B ou C? De que maneira eu posso trabalhar esse equívoco para que ele se transforme em algo salutar para a minha vida? Como eu posso transmutar isso em luz? Como eu posso fazer essa modificação? Como que eu posso tirar essa casca velha e sair lá de dentro com uma nova perspectiva? Como a borboleta numa metamorfose? Como que eu posso sair desse casulo que eu mesmo me coloquei para me transformar numa pessoa nova, para me transformar numa pessoa renovada a cada dia? Como? E essa resposta eu vou buscar dentro de mim. Como eu sempre digo, eu não trago respostas, eu trago perguntas. Então, todo esse pensamento vai levar a essa pergunta. A escolha dele, aprender a lidar com os seus desafios. Nessa mesma carta, ele faz um desabafo sobre o desafio de estar na Terra. Fala sobre todo o processo de se libertar dos limites do corpo. Talvez nosso grande desafio e oportunidade de aprendizado constante. Para que se limitar ao que eu acho que o meu corpo dá conta? Eu posso ir além. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover o mundo. Então, o que a gente está esperando? Uma próxima encarnação? O que a gente está esperando para poder fazer essa modificação acontecer? Isso remete aos desafios de Gandhi para se transformar em Gandhi, de Chico Xavier para ser quem ele foi, e principalmente do próprio Jesus, que estando na Terra e passando pelos desafios físicos, humanizados, escolheu superar tudo para nos mostrar o caminho através do Evangelho. Ele foi extremamente humilde, um espírito de tanta luz, tão iluminado que não precisava reencarnar, fez questão de vir aqui e ser igual a nós, com as mesmas limitações do corpo, e mostrar que a nossa alma pode ir muito além dos limites que o corpo impõe. Se avaliamos tudo isso, vamos perceber que quando damos desculpas dizendo a velha frase, a carne é fraca, isso cai por terra. Não é a carne que é fraca, nós somos. Precisamos trabalhar as tendências de fraqueza para transformar em força. Pois é assim para todos, e para esses grandes nomes também foi. Estar na carne nos torna vulneráveis a necessidades que ela nos impele. Mas podemos escolher, através do livre-arbítrio que nos foi concedido, se vamos seguir ou não os apelos dessa carne. Se vamos trabalhar na perspectiva da nossa melhora ou se vamos seguir esses apelos. Lembre-se, somos mais fortes do que qualquer tentação que possa existir no caminho. Jesus nos deixou essa mensagem com a passagem do deserto. Ele se deixou tentar para mostrar para nós que nós podemos ser mais fortes do que tudo que vem de fora. Porque o que está dentro da gente é que tem que expandir com toda a luz e toda a força para que as coisas que vêm de fora não influenciem o que está dentro de nós. Não há como crescermos espiritualmente enquanto nosso eu sagrado dorme. Todos nós já o possuímos, o reino de Deus que habita em nós, mesmo que tenhamos feito coisas muito equivocadas. Paulo de Tarso é o grande exemplo disso para nós. Cometeu barbáries, mas quando identificou seu caminho, por ele escolheu trilhar, mesmo que tudo fosse contra isso. Era o grande soldado, perseguidor dos cristãos, que virou o iluminado, que levou a palavra de Cristo para outros povos,
para outras paragens e espalhou essa palavra na terra. Olha que exemplo. Não adianta a gente ficar parado. A gente precisa se movimentar, sair da nossa zona de conforto e trabalhar, e exercitar. Somos pacientes desse grande hospital espiritual chamado Terra, educandário para as nossas almas e um convite para o nosso estabelecimento interior. A Terra é o nosso grande hospital, ou é a nossa grande escola, né? Na Terra, nós aprendemos aquilo que realmente é necessário para podermos evoluir a cada passo da nossa existência, porque estamos limitados a um corpo físico, e esse limite faz com que a gente ultrapasse tudo que é possível para poder caminhar em prol da evolução. Ou que nós estagnemos, dando as desculpas de que a carne é fraca e de que o corpo não aguenta. Aí a escolha é nossa. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia da vida? E o Espírito da Verdade responde: o espírito prova sua evolução quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, é por aí a gente trabalhar esse mundo nosso espiritual para que isso reverbere no nosso corpo e faça com que esse veículo físico tenha cada vez mais possibilidades de nos transportar a mais e mais evolução. Através dele, do corpo físico, é que podemos identificar angústias e aflições, que são bússolas a nos indicar que, ou quando, devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A gente tem uma alertinha dentro de nós. Quando a gente faz alguma coisa que não está bacana, quando a gente faz alguma coisa que vai contra ao reino de Deus que mora dentro de nós, aquilo que a gente já sabe, aquele alertinha, ele vai se mostrar para a gente. E a gente vai ter, então, o alerta de que precisamos mudar de rumo. É o momento de mudar de rumo. E aí, a escolha é nossa, permanecer ou mudar. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais, cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Um exercício muito legal é olhar no espelho todos os dias, a qualquer hora do dia, mais de uma vez por dia, olhar dentro daquilo que aparece no espelho, que é o nosso rosto, que a gente só consegue ver, né, reverberado lá no espelho, e dizer: eu me amo e me aceito assim como eu sou. 3 vezes, em vários momentos do dia, olhando profundamente dentro dos seus próprios olhos, olhando profundamente para cada parte do seu rosto, olhando para o seu corpo como um todo, que está refletido nesse espelho. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Amemo-nos, pois é por conta desse corpo físico que vamos ter todos os aprendizados, todos os abraços, todos os beijos, todos os carinhos, todos os afagos aqui na Terra. Inspiremo-nos no exemplo de Paulo de Tarso, que chegou a um ponto em que disse que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que habitava nele. Ou seja, apesar da minha tendência, apesar de eu querer fazer o que eu não quero, hoje a minha fé é tão maior que eu sou capaz de fazer coisas muito iluminadas, pois eu permiti que a bondade divina tomasse conta do meu coração e da minha alma. Eu permiti que a bondade divina estivesse em mim, assim como dou permissão para os obsessores entrarem no meu sistema. O que eu estou escolhendo para a minha vida? A bondade de Deus ou a obsessão? É o corpo que é fraco ou eu que sou? Guimarães Rosa tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: viver é um rasgar-se e remendar-se. Caiu, machucou, levanta, segue em frente. A gente vai se rasgar, a gente vai se remendar e a gente vai continuar caminhando.
É assim que é para todo mundo. Não é só para um ou para outro, não. Depois de passar pela escuridão, você descobre que a luz não está no final do túnel. A luz está dentro de você. Essa é a grande lição de Paulo de Tarso para nós. A luz está dentro de nós. Deixemos, pois, que ela brilhe, que ela resplandeça e que ela faça o nosso corpo físico também ser resplandecente. Convite: sigamos os passos de Paulo, que recebeu o chamado e lapidou o homem velho, para encontrar dentro de si o próprio novo homem. Sejamos, pois, metamorfose. Vamos trabalhar no sentido de nos transformarmos a cada passo da nossa existência. Se ontem eu tinha uma ideia e hoje eu tenho outra, ótimo, eu evoluí. Né? Se eu continuo com a mesma ideia, eu vou estar estagnado. Mas se eu modifico aquilo para melhor sempre, eu vou estar em processo de metamorfose. As almas calmas, tendo descoberto que a imortalidade é inabalável, não cobiçam nenhuma coisa incerta no mundo. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, os leves. A única responsabilidade autêntica em relação ao próprio potencial, sua própria inteligência e consciência, e haja de acordo. Os valores não devem ser impostos a você. Não faz mal que seja pouco. O que importa é que o avanço de hoje seja maior do que o de ontem e que nossos passos de amanhã sejam mais largos do que o de hoje. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. E quando a gente fala, o silêncio escuta e cala. Vamos buscar o nosso silêncio, assim como o Mário Quintana fala. E dentro desse silêncio que está dentro de nós, vamos descobrir quem somos de verdade, para transformarmos-nos no homem novo a cada dia. Dentro de ti encontra-se a chave da algema a que você tanto busca se libertar. Está aí, dentro da gente. A gente só precisa olhar para dentro, fechar os olhos, nos cegarmos como Paulo de Tarso e conseguirmos olhar para dentro, para poder achar essa chave e abrir essa prisão que está dentro de nós. Assim como o Jung falou, né? É lá dentro da gente. É lá dentro que está todo o segredo, a caixa de Pandora. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido levar uma mensagem interessante para todos vocês nessa quinta-feira. Que todos nós possamos ter aí um final de semana bacana, né, dentro desse feriado aí, e que a nossa vida seja essa expansão da alma. Gratidão a todos. Namastê. Beijo no coração. Até semana que vem.